Olá, boa noite. Você está no AgroMais, o canal 100% dedicado ao agronegócio do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Começa agora o Agrodebate. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Acordo de Comércio Bilateral Mercosul-União Europeia. Após 20 anos de negociações, os dois blocos econômicos fecharam em 28 de junho de 2019 aquele que é considerado um dos maiores acordos comerciais da história. Juntos, Mercosul e União Europeia movimentam 25% da economia mundial, ou seja, do PIB mundial, e terão um mercado conjunto avaliado em 780 milhões de pessoas. Para falar sobre esse tema, está aqui comigo no estúdio o embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibáñez. Boa noite, embaixador. Obrigado pela sua presença. Um prazer recebê-lo aqui. Boa noite. O prazer é meu. Também aqui no estúdio está o secretário de Negociações Bilaterais e Regionais nas Américas do Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil, o embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva. Embaixador, prazer também recebê-lo aqui no estúdio. Muito obrigado aí pela disposição e ter vindo aqui conversar conosco. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. E olha só, também participa desse programa por meio do Skype o deputado Gurgel, que é do PSL do Rio de Janeiro e que é presidente da Frente Parlamentar Brasil-União Europeia. Boa noite, deputado. O senhor me ouve bem? Prazer em recebê-lo também, prazer em ouvi-lo aqui no nosso programa. Boa noite a todos, boa noite, embaixadores, boa noite, Leandro. Ouço bem, sim, é uma honra, um prazer estar aqui com esse tema tão importante para o nosso país, para o mundo em geral, né? Então, espero poder contribuir com esse tema tão caro para nós. A honra é toda nossa receber os senhores aqui para esse tema tão importante, que ele foi tão comemorado quando foi assinado. Houve uma certa euforia aqui dos setores produtivos brasileiros. A gente viu que a situação ficou uma perspectiva bem positiva em relação ao acordo. Passado algum tempo, as pessoas parecem começar a refletir um pouco mais, surgiu crítica ali, crítica aqui. Então, para a gente dar uma situada como está a situação, eu vou começar com o embaixador Ibáñez. Embaixador, queria que o senhor, então, explicasse para a gente como é que está a situação, já que ela tem que ser referendada, se não me engano, pelos 27 países da União Europeia e no Parlamento Europeu, não é isso? Como é que está o desenvolvimento desse acordo lá? Efectivamente, chegamos a um acordo há um ano. Depois disso, tivemos todo um tempo de um ano para realmente revisar os textos, ver que tudo estava concordando com que tinha sido um processo de negociação longo e, sobretudo, um acordo bem abrangente. Essa parte já finalizou e agora estamos na revisão jurídica dos textos e no processo de tradução, que tem que ser traduzido a todas as línguas da União Europeia. Depois disso, a Comissão Europeia, que quem fez o processo de negociação, tem que apresentar uma proposta concreta ao Conselho dos Ministros, portanto, onde estão representados os Estados-membros, e ao Parlamento Europeu. E se há uma decisão, que seguramente vai chegar, que é um acordo de natureza mixta, que, portanto, tem competências tanto da União, mas também competências dos Estados-membros, terá que ir aos 27 parlamentos dos Estados-membros. Então, estamos nesse período, mas eu acho que ainda temos que estar nesse período de celebrar, de comemoração, porque realmente é um acordo bem importante para as duas partes, é um grande desafio. Eu acho que no mundo que estamos vivendo agora, quando vemos grandes parceiros, como pode ser os Estados Unidos, a China, que estão se focando, vamos dizer, mais na proteção das suas economias, as duas partes, a União Europeia e os países do Mercosul, fizeram uma aposta bem diferente que em favor do livre comércio e de uma parceria conjunta para o futuro. Para ele começar a valer, é preciso ser ratificado por todos os 27 membros. Sim. De forma global. Temos que ver ainda qual é a decisão da Comissão Europeia, que tem que apresentar essa proposta. Eles são os que têm que decidir, porque são os que têm essa competência dentro da União Europeia, mas sim, muito provavelmente vai ser um acordo, porque é um acordo de natureza mista, vai ser referendado por o Parlamento Europeu e por os 27 parlamentos dos Estados-membros. Então eu faço a mesma pergunta para o embaixador Pedro, que foi negociador aí nessa reta final, né, embaixador? O senhor, então, está por dentro de todo esse processo. Como é que o senhor está vendo, por exemplo, o caminhar desse acordo aqui no Parlamento brasileiro, aqui no Brasil, efetivamente? No Brasil, quer dizer, nós estamos trabalhando nessa etapa ainda com os nossos colegas europeus, porque você fechou a negociação há um ano, mas sempre há, né, você fechou a negociação, mas há detalhes, pequenos detalhes que ficaram em abertos que nós estamos resolvendo. Como o embaixador bem disse, aí depois tradução, a revisão legal, tradução. No caso do Brasil e do Mercosul, o processo interno é mais simples. O dia que tivermos um texto fechado e aprovado na União Europeia pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, aí pode ser assinado.
uma custa até simbólica. Depois disso vem para os nossos parlamentos. No caso do Mercosul, existe a cláusula da bilateralidade. O que isso significa? Que não precisamos esperar que o acordo seja aprovado nos 4 países. Se o Brasil aprovar e já tiver sido aprovado na União Europeia, entra em vigor. Então, isso é um processo mais simples. Quer dizer, esse é um mecanismo interno do Mercosul, sim, essa possibilidade. Exatamente. Que, claro, já prevendo dificuldades futuras que se teriam. Mas cada um de nós, nós somos uma estrutura diferente. O bloco, o Mercosul é diferente da União Europeia. Então, nós escolhemos esse caminho, acho que para simplificar as coisas, para não ter que ficar esperando por todos, né? Isso até é uma pressão positiva, porque se um aprova, os outros vão se sentir pressionados para aprovar também. Então, acho que, no fundo, é uma coisa positiva. O caráter, inclusive, é diferente, né, embaixador? Que a gente está falando do Mercosul, que é uma área de livre comércio, é uma questão que trata especificamente dessa relação comercial, enquanto que na Europa você tem um acordo um pouco mais amplo, né? Não, de alguma maneira, isso muda as relações? Não, porque, na verdade, para os dois lados, bom, o Mercosul é uma união aduaneira, isso. É um mercado comum incompleto, se você quiser. Mas não muda nada. E nós estamos num acordo de associação. É importante ter presente que esse acordo, além de ser um acordo de livre comércio, ele é um acordo que tem uma parte de cooperação e uma parte de cooperação política. Então, ele é mais do que um acordo de livre comércio. Vamos ouvir, então, lá o nosso outro convidado, deputado Gurgel. Deputado, qual a sua expectativa para a gente fazer essa introdução aqui em relação a esse acordo? O senhor foi daqueles que comemorou o fechamento do acordo no ano passado? Ou depois desse acordo, o senhor começou a fazer uma reflexão aí um pouco mais pessimista? O embaixador Ibanhes aqui mostrou otimismo, disse que a gente tem que manter aqui o nível alto de otimismo em relação a esse tema. Eu acho que o acordo é importante, eu acho que o acordo traz benefícios para ambos os lados, tem que se comemorar. Eventualmente, ajustes devem ser feitos, óbvio, essa parte está sendo bem feita pelo governo, e vai ser analisada pela casa, né? Eu pretendo startar os nossos colegas para que a gente possa... uma pena a gente estar no meio de uma pandemia, né? Porque senão a gente teria intensificado mais esse trabalho de integração, de interação com a União Europeia. Então, não foi possível, esse ano praticamente foi todo destinado ao combate, né, à pandemia, não deu para a gente avançar nos problemas específicos que a gente tem aí para solucionar, não só a União Europeia, mas também sou presidente do Grupo Brasil-Chile e também temos importantes questões a tratar. Mas acho que é positivo, é importante, dados os devidos ajustes, acho que vai trazer muito benefício para todos nós e, depender de mim, tem meu total apoio. Eu fico imaginando que quando negociadores como os senhores, o senhor também, deputado, sentam-se à mesa, os senhores têm uma série de interesses que estão colocados à mesa e que, em algum momento, acordos dessa natureza acabam levando a perdas e ganhos, né? O que a gente tem visto, por exemplo, depois do acordo, o setor primário, o setor agrícola da União Europeia, foi o que mais se levantou, ou pelo menos levantou questões questionando esse acordo. Como foi possível superar, aparar essas arestas para chegar a esse acordo? A gente está falando de uma negociação de 20 anos, coisa que não é fácil. Como foi possível chegar a esse funil nesse momento? Eu vou fazer a mesma pergunta para o senhor logo em seguida. E superar essas questões, e principalmente esse lobby que existe, que a gente sabe que tem, que são pressões naturais, que legítimas, inclusive, e que devem acontecer, mas são setores sensíveis na União Europeia, que é o setor agrícola. Como é que os senhores passaram, não por cima, mas como os senhores costuraram esse acordo? Eu acho que justamente esse é a dificuldade da negociação. Você tem que mirar quais são as áreas sensíveis e também as áreas ativas, onde você quer defender os interesses, e tem que conseguir chegar a uma situação de acordo. Eu acho que realmente o acordo, e por isso é um muito bom acordo, ele realmente tem uma grande preocupação por cobrir dos dois os lados, porque justamente tem setores sensíveis dos dois lados, realmente os setores sensíveis dos dois lados. Então, se protege essas áreas onde o lado do Mercosul tem uma preocupação para uma adaptação progressiva dos seus setores, e a mesma coisa acontece do lado da União Europeia. Então, o balanço que a Comissão Europeia apresenta agora ao Conselho é justamente um acordo que é muito positivo para as duas partes. Realmente, os
as áreas mais conflitivas, vamos dizer, ou mais sensíveis para nós, estão bem protegidas, essa é a nossa avaliação, e achamos que também do lado dos países do Mercosul também. Mas, sobretudo, o que vocês fazem quando tem uma negociação dessa natureza é ver uma visão de conjunto. Então, você tem que não focar somente o efeito que vai ser um sector particular ou uma atividade em particular, você tem que ver o conjunto. E quando você mira o conjunto e faz uma análise do efeito que vai ter o acordo em cada um dos países da União Europeia, o balance é claramente positivo. Então, é um acordo positivo, acho que para as duas as partes, e realmente fizemos um grande esforço, e isso acho que foi as duas partes muito cientes dessa situação, de realmente cobrir bem, vamos dizer, as preocupações dos sectores sensíveis. Como fizemos, as duas partes tinham um processo de discussão com seus próprios sectores, no lado do Mercosul conjunto, mas também, imagino, cada um dos países fazia isso no âmbito da União Europeia, a mesma coisa. Por um lado, a União Europeia, a Comissão Europeia fazia com todos os países, cada um dos países fazia seu trabalho. Então, por isso é uma das razões porque o processo foi tão longo. Mas tampouco é verdade que os 20 anos, vamos dizer, foram com a mesma intensidade. Tivemos alguns tempos onde uma das partes não queria tanto o acordo, então a intensidade da negociação decaía, e depois, ao contrário. Eu acho que uma das coisas muito positivas é, na última fase, precisamente lá, tínhamos uma percepção das todas as partes que todo mundo queria chegar ao acordo. Então, isso favoreceu o fato de chegar a compromissos, que isso é um acordo, e o balance final, o equilíbrio do final, realmente um acordo muito positivo para as duas as partes. Em dado momento, a discussão que se fazia paralela com o acordo União Europeia-Mercosul, União Europeia-ALCA, que é o acordo lá de livre comércio dos países da América do Norte, Estados Unidos, México, Canadá, acabou, de alguma maneira, pesando nesse processo de negociação com o Mercosul, né, embaixador? Em que medida, de fato, a saída, o encerramento do acordo lá com a ALCA, vamos dizer, jogou mais luz, mais foco em cima da União Europeia? A gente sabe que alguns dirigentes europeus acabaram priorizando esse acordo depois disso, né? Eu acho que a posição da União Europeia é muito clara. A União Europeia, grande parte do seu êxito econômico foi feito justamente com a liberalização. Primeiro, dentro da própria União Europeia, a possibilidade de ter competência dentro da própria União Europeia foi muito positivo para o projeto europeu ele mesmo, mas depois, no seu desenvolvimento, sempre que fizemos o esforço de buscar acordos de livre comércio, foram muito profícuos para a economia europeia. Então, desse ponto de vista, a União Europeia aposta sempre por buscar acordos. Quando é possível, vamos adiante. Quando não é, como era o caso do ALCA, pois as coisas ficaram depois. Mas realmente eu acho, e isso é bem importante, insistir, quando chega o acordo União Europeia-Mercosul, vamos dizer que os países do Mercosul e os países da União Europeia estamos indo um pouco a contracorrente. Quando o movimento, vamos dizer, das grandes potências, em particular a China e os Estados Unidos, estão a proteger seu mercado, nós insistimos, e é a aposta que fazemos conjuntamente, os países da União Europeia e os países do Mercosul, é que o livre comércio é beneficioso para o desenvolvimento dos países, tanto do lado do Mercosul como do lado da União Europeia. Então, uma convicção profunda nesse livre comércio como uma forma, livre comércio baseado em regras, que é a aposta da União Europeia. Em seguida eu quero entrar nessa questão aí do protecionismo, principalmente pós-pandemia, mas eu estava vendo um número aqui, embaixador Pedro. Em números, 92% das importações provenientes do Mercosul entrarão livres de tarifa na União Europeia. Da mesma forma, 91% das importações provenientes da União Europeia vão entrar livre de tarifas tarifa externa comum, ou seja, tarifa do Mercosul. Como é que foi construir essa cesta? A gente sabe que os senhores apresentaram, por exemplo, 0, 4, me parece que 8 e 10 anos, né? Como foi construir essa cesta de relações, já que os interesses, a mesma pergunta mais ou menos que eu fiz aqui para o embaixador Ibáñez, já que os interesses são tão disputados, quer dizer, há uma disputa muito clara aqui dos vários setores econômicos no Brasil também. Teve um processo de consultas, o embaixador mencionou, no Brasil, conversamos ao longo de todo esse tempo com o setor privado. Agora, quando e aí, claro, você examina aqueles setores que são mais sensíveis, não só porque o setor está pedindo proteção ou não quer abrir, mas também você faz uma análise mais objetiva possível de se esse setor tem que estar na cesta que vai liberalizar mais tarde ou antes, ou tem condições de competir, ou porque não há também produção, etc. Há vários critérios.
Mas o importante a ter presente aqui é que, na hora da onça beber água, é o governo que tem que arbitrar. Quer dizer, naqueles dias que nós estávamos em Bruxelas, lá fechando o acordo, tem um minuto final lá que você tem que tomar uma decisão e cabe ao governo, porque senão você nunca vai ter acordo. Porque se você ficar só pensando nas demandas dos vários setores, você não chega ao acordo. Eu acho que isso foi um elemento novo, talvez, do ponto de vista do Brasil, é que o Brasil, desde janeiro de 2019, deu um impulso muito forte a essa negociação, como a maior economia, né, do lado do Mercosul. Então, é assim. E depois, a negociação ela é mais complicada, porque não é só um equilíbrio das ofertas de bens, né? Você está falando de mercadorias. Às vezes o equilíbrio entra em regras, propriedade intelectual, compras governamentais, serviços, tudo isso entra num pacote de concessões de dar. Não é tomar lá, dar cá, mas para você construir um equilíbrio que possa ser visto por cada um dos blocos como algo que você depois possa apresentar em casa e ser bem recebido. E eu, respondendo uma pergunta que você fez ao embaixador, para mim, a melhor resposta à sua pergunta foi quando nós voltamos e sentamos todo o time, né, da agricultura, Itamaraty, economia, com a indústria e a CNA. E todos eles receberam bem um acordo, ainda que alguns elementos do acordo fossem novidade de última hora para eles, porque eles consideram que o equilíbrio geral era positivo para o Brasil. Ainda que alguns setores não tivessem ficado totalmente satisfeitos, seja com o que a gente conseguiu do lado europeu, seja com a proteção dada em termos de prazos, como você disse, cestas, eles consideraram que o pacote inteiro era um pacote favorável para o Brasil. Deputado Gurgel, em dado momento, logo depois da posse do presidente Jair Bolsonaro, alguns analistas e a percepção que se tinha de maneira geral é que, em função aí da postura do governo brasileiro, haveria uma dificuldade maior para poder chegar a um acordo com a União Europeia, em função aí de várias situações que ocorreram, crises ali e aqui, palavras mal colocadas, etc. Para o senhor, o fechamento do acordo, ainda no ano passado, em 19, não a ratificação, né, mas o fechamento do acordo, o entendimento, surpreendeu, quer dizer, passou por cima das diferenças políticas ou do posicionamento político que o governo brasileiro vinha adotando ainda no início, pelo menos os sinais emitidos pela Presidência da República, não estou falando das negociações da mesa de negociação, falo da emissão dos sinais emitidos pela Presidência da República. Como o senhor interpretou? De alguma maneira surpreendeu o fechamento do acordo ainda no mês de junho? Foi julho, né? Julho do ano passado? Não surpreendeu, porque é um governo técnico, é um governo que trabalha, né? Apesar de alguns contratempos, apesar de algumas colocações, é um governo que trabalha, está sempre aberto, né? Eu sou coordenador também da bancada do Rio de Janeiro, 3 senadores e 3 deputados, e a gente está sempre, né? Eu acho que esse novo grupo político que entrou, de modo geral, está muito preocupado com resolver as questões, com fazer funcionar. E você tem a bancada do Rio, tem um grupo grande, por exemplo, que é a extrema-esquerda, que é a esquerda, mas quando se trata de assuntos gerais, todo mundo se une e vai na mesma direção. Acho que o governo não é diferente, acho que o governo é um governo técnico, é um governo que apesar de algumas falas ou algumas sinceridades a mais não vistas na política, acredito que quando vai para a prática, quando vai para o papel, é um governo que senta e resolve e busca solução. Acredito que vai ser assim com outras questões também, né? Apesar do impasse, apesar dos problemas que ocorrem em razão justamente desse colocado por você, acredito que não surpreendeu, assim como não vai surpreender caso a União Europeia consiga lá a ratificação dos 27 países, nós aprovarmos aqui também com louvor na Câmara dos Deputados e no Congresso de modo geral. O embaixador Pedro já disse aqui que a ratificação ela pode ser feita individualmente por cada um dos membros do Mercosul, mas de alguma maneira a posição do presidente Fernandes, que vem dando sinais que pode controlar preços, câmbio, capitais e etc., isso, de alguma maneira, no conjunto do acordo, acaba implicando em dificuldades, embaixador? O governo argentino deu um recado muito claro de que eles estão comprometidos com o acordo, porque eles consideram que a negociação está fechada
Então, eles disseram que vão assinar o acordo e que vão caminhar junto com o Mercosul. Então, não houve nenhuma sinalização de que eles se colocariam como um obstáculo no caminho da aprovação desse acordo. Embaixador Ibañez, naturalmente a União Europeia, quando olha o acordo comercial, olha a estabilidade política, inclusive, do próprio bloco, né? Quer dizer, daquele setor, de alguma maneira, esta instabilidade política que a gente tem, e não podemos negar que temos esse conflito atual, provoca impacto, quer dizer, vem mais para o radar, vem mais para o centro do palco, e a União Europeia fica mais atenta a essa questão? Ou isso não implica, em hipótese alguma, nas relações comerciais, em nível comercial? O acordo não é somente... Não, o acordo sim, mas eu falo assim da instabilidade, muitas vezes, políticas que se tem dentro do país. A gente vive não vivemos uma crise política, naturalmente que não, longe disso, mas a gente vive sim uma situação de conflito político bastante grande. E vivemos, inclusive, recentemente na Argentina também, uma disputa política muito grande que, inclusive, dividiu o país lá, embora o presidente Fernandes tenha ganho com maioria. Né? Uma das coisas que caracteriza justamente tanto a União Europeia como os países do Mercosul é que somos democracias, por fortuna, e é bom que sejamos. Que bom que seja. Então, claro, que vamos continuar a ser. Então, desse ponto de vista que tenhamos debates políticos, temos debates políticos na Europa, temos debates políticos nos países do Mercosul, é normal. Mas quando, ao contrário, quando chega o momento das eleições, o que é importante é ver quais são as promessas dos líderes e também como esses líderes depois executam essas promessas. Quando chegou, por exemplo, essas eleições na Argentina, logicamente, na União Europeia tínhamos uma certa preocupação porque víamos que o tema do acordo União Europeia-Mercosul era parte do debate político. Tínhamos um candidato, Macri, que falava mais do acordo, tínhamos outro candidato, Fernandes, que falava menos do acordo, vamos dizer. Nós tivemos contactos com ele durante o tempo da campanha, como é lógico, como temos com todos os políticos num lugar e outro. Tivemos depois, já quando foi eleito, ele fez uma viagem, ainda antes de tomar a posse no seu país, fez uma viagem por Europa e realmente as mensagens que ele deu foram os que o embaixador Costa Silva mencionou. Realmente ele insistiu em que a Argentina vai ficar dentro do acordo, para eles é uma oportunidade histórica que não podem desaproveitar. Eles ficam realmente muito focados nessa relação, primeiro interna do Mercosul, mas também Mercosul e União Europeia, e eu acho que isso é o importante que estamos a mirar. E no caso do Brasil, também vocês tiveram, como temos todas as democracias, eleições, tivemos a chegada do presidente Bolsonaro, e as mensagens que o presidente Bolsonaro deu desde o início foi que o acordo União Europeia-Mercosul era parte da sua estratégia liberalizadora da sua economia. Então, desse ponto de vista, a União Europeia recebe essas mensagens de uma forma muito positiva. Então, isso não tivemos. Já depois, os debates políticos, insisto, acontecem aqui, acontecem lá, é parte justamente de ser democracias. Quando você faz negociações com países que não são democráticos, essa parte, vamos dizer, da inestabilidade e das diferenças não existem, mas tem muitos outros problemas que preferimos as democracias não ter. Então, desse ponto de vista, a percepção que teve a União Europeia de todo o processo é os nossos parceiros são países democráticos, vão ter mudanças, como vamos ter mudanças dentro da Europa, e, sobretudo, uma coisa que eu acho que é bem importante insistir, este não é um acordo entre presidentes, entre políticos. Este é um acordo entre países. Aqui quem está realmente detrás de cada um dos acordos são as sociedades, são o conjunto dos países. Então, essa é a vontade, eu estou seguro, de todos os líderes dos países do Mercosul, é a vontade dos líderes dos países da União Europeia, e realmente, se fazemos essa parceria, é uma parceria de todas as sociedades do seu conjunto. Para ser honesto, o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, comemorou o acordo, afirmando aí nas redes sociais, depois de 20 anos, tinha fechado um acordo importante e tal. Nesse sentido, ele teve uma posição bastante afirmativa e positiva em relação a esse acordo. Mas quando os senhores conversaram nessa reta final, os sinais que foram emitidos pela Presidência da República, o senhor é um agente de Estado aqui do Brasil, naturalmente, mas entende as dificuldades que vêm ali pela frente, e eu entendo as limitações até mesmo de se colocar as coisas, mas o senhor sentiu que em algum momento as palavras um pouco mais agressivas, eu estou falando, por exemplo, em relação ao presidente Macron, a gente sabe que a França tem muita influência na União Europeia, quando houve aquela rusga entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Macron, de alguma maneira afetou a relação, embaixador Pedro? Com a União Europeia? Com a União Europeia? Ou na negociação, algum recrudescimento maior, alguma situação mais difícil? Não, de forma alguma, a relação com todos os negociadores
com toda a equipe europeia foi perfeita e o nosso objetivo era conseguir chegar a uma data para concluir o acordo dentro dos calendários até da União Europeia, antes do verão europeu, que para eles era um momento importante do ano em que tudo para. E era importante fazer, naquele momento, como o embaixador Ibáñez disse, dar uma sinalização ao mundo. Né? E, no fundo, esse acordo ele faz parte de uma estratégia mais ampla do Brasil, que eu acho que é de grande interesse do canal dos senhores e dos telespectadores para o agro, que é a negociação com outros mercados importantes. Canadá, Coreia, Singapura, Israel, Líbano e vários outros na região, México. A gente está falando de União Europeia, mas os senhores, naturalmente, na relação comercial, estão com os tentáculos para todos os lados, né? Ou com digamos assim, com os canais abertos para todos os lados. Para desespero da equipe negociadora que antes da pandemia vivia dentro de um avião, né? Queriam me matar. Que coisa séria. Eu estou vendo aqui, por exemplo, que uma das questões, o senhor falou que são vários arranjos que se faz nesse acordo. Uma das questões é a facilitação do comércio, na questão aduaneira. Aí, nesse aspecto, a gente sabe que entram questões tributárias, naturalmente, mas também entram questões fitossanitárias, que muitas vezes são fundamentais. Eu queria que os senhores falassem um pouquinho sobre essa questão, como é que foi superar essas barreiras. A gente sabe que existem algumas salvaguardas que foram garantidas, né? Quer dizer, para que os países tomem medidas, inclusive para evitar situações de risco alimentar, mas como é que está construída essa questão da facilitação e como, na verdade, proteger as suas economias ou a sua própria produção? Eu posso começar com o embaixador Paulo. Bom, nós temos, acho que é importante dizer, e eu acho que muita gente que está assistindo sabe disso, nós temos uma relação das mais densas com a União Europeia no agronegócio. É um dos nossos grandes destinos para as nossas exportações agropecuárias. Então, essas regras e esses sistemas já existem, né? As regras fitossanitárias e sanitárias para exportação já existem. O diálogo já existe. O que esse acordo traz de novo, ele tem capítulos inovadores na área sanitária. Eu diria, por exemplo, um tema que é muito técnico, mas que é importante para o agro, a administração de cotas, né? Alguns dos produtos na União Europeia são sujeitos a cotas para você acessar, com tarifa, sem tarifa. O acordo estabelece, inclusive, novas cotas. Exatamente. Né? E o acordo inova na hora que nós vamos conversar com os europeus sobre como você vai administrar essa cota para ser uma administração mais transparente, que crie menos entraves para o exportador, né? Então, isso é uma parte. A outra parte que você falou, o acordo como um todo facilita o comércio, porque o exportador reclama dos prazos na alfândega, da papelada. Então, o acordo contribui para isso, contribui para a convergência regulatória, para que nós falemos a mesma língua em termos de regulamentos para os alimentos, para os produtos. Então, é uma série de benefícios que o acordo traz. Mas o acordo não fechou a porta para a imposição de barreiras individuais de cada uma das nações europeias. Sim, porque como impedir, embaixador, que essas barreiras sejam usadas para o protecionismo, por exemplo, que é o que acontece muitas vezes em muitos países? Aí eu acho que é importante o seguinte, que as medidas sanitárias e fitossanitárias, elas são um direito dos países, o Brasil aplica, a União Europeia aplica, porque é uma maneira de você proteger o consumidor, a saúde do consumidor, e proteger os seus rebanhos, as suas frutas, suas verduras de pragas que vêm do exterior. Então, elas são necessárias e são legítimas. Às vezes você questiona se ela foi aplicada legitimamente por outro parceiro, mas a medida em si é um direito dos países, né? Temos um capítulo sobre isso no acordo, mas quer dizer... Então, respondendo, não fugindo da sua pergunta, a melhor maneira de resolver esses problemas é mediante o diálogo e a coordenação, no caso, com os europeus. Mas isso é algo que independe do acordo. O acordo trata disso, mas mesmo sem o acordo, isso é um trabalho diário que o embaixador e a equipe dele realizam, o Itamaraty realiza, o Ministério da Agricultura, nossas embaixadas no exterior. O acordo, vamos dizer assim, ele estabelece um canal onde você pode mais facilmente resolver essa situação. Vai facilitar a nossa vida e a vida dos exportadores, né? Dos importadores. Eu quero ouvir a opinião também do embaixador Ibáñez, também do deputado Gurgel sobre esse tema, mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho. Quando a gente voltar, em seguida a gente encaminha essa questão, tá bom? Eu volto já, não saia daí.
Agro dessa semana, vou conversar com a Dida Agrícola do Brasil na Tailândia. Ela vai nos contar um pouco sobre o trabalho do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a abertura do mercado tailandês. Vou estar acompanhada da Maria Eduarda de Serra Machado. Não perca o Mundo Agro dessa semana. Oferecimento Nova Fiat Strada, sua maior aliada se superou. No Brasil Café desta semana, vamos falar sobre a denominação de origem Mantiqueira de Minas. O nosso assunto é com a pesquisadora da Embrapa Café e doutora em Ciência do Solo, Helena Maria. Você não pode perder as especificidades desse café. Encontro marcado, até mais! Olá, estamos de volta com o Agrodebate, que hoje discute o acordo bilateral Mercosul-União Europeia. Mas vamos a uma breve pausa para acompanhar os destaques do Agronoite com o jornalista Marcelo Dias. Boa noite, Marcelo. Olá, boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos assistem. Olha só, o Ministério da Agricultura apresentou hoje os resultados das análises das sementes recebidas junto com as encomendas da Ásia. Foram detectados fungos, ácaros e plantas daninhas. E foi adiada mais uma vez a apresentação da proposta do programa social que vai substituir o auxílio emergencial. E a procura também pelo crédito rural disparou no mês de setembro e algumas linhas de financiamento já se esgotaram. Estas e outras informações eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho no Agronoite, logo depois do Agrodebate. Leandro. Obrigado, Marcelo. A gente retoma aqui então o nosso debate. Eu converso aqui com o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignácio Ibáñez, também com o secretário de Negociações Bilaterais e Regionais das Américas do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva. E também converso com o deputado Gurgel, que é o presidente da Frente Parlamentar Brasil-União Europeia, que está conosco. Então eu vou à questão que eu encaminhei logo depois, embaixador. Como é que o senhor enxerga essas questões? Como é que a gente conseguiria superar essas situações que eu coloquei agora há pouco? Eu acho que é bem importante para as duas partes realmente conseguir que transmitir aos consumidores em geral é que o acordo que não vai fazer nunca é reduzir a proteção que os consumidores acham que têm que ter. E desse ponto de vista, então, as regras vão continuar a se aplicar da mesma forma e todas as partes, os países do Mercosul e os países da União Europeia, vão poder colocar controles quando há uma percepção ou umas indicações de que há uma coisa que pode colocar em peligro. Mas como evitar que estados, por exemplo, utilizem, porque também não interessa para o Parlamento Europeu que situações regionais acabem desequilibrando ou provoquem conflitos específicos ou pontuais. Como o Parlamento Europeu conseguiria controlar, por exemplo, situações como essas, nos quais barreiras sanitárias e fitossanitárias poderiam ser impostas como medida protecionista? O Brasil agora há pouco reclamou do governo da China em relação a essa questão do frango brasileiro, do governo de Hong Kong também em relação ao frango, que houve barreira em relação a isso. Como a União Europeia trataria esse tema para impedir que isso de fato aconteça por um dos membros do bloco? Bom, isso seria a mesma. Primeiro é a Comissão Europeia quem tem essa responsabilidade desse controle, mas logicamente vai aplicar e a outra parte, vamos dizer, que tem uma percepção que não estão sendo respeitadas os seus direitos, tem toda a capacidade de estabelecer, como já fazemos hoje em dia, mas com um acordo ainda mais, um diálogo e pedir explicações, e disso, justamente desse diálogo, é quando as coisas vão se continuar. Mas é muito importante essa ideia realmente de que o acordo não é uma redução dos limites de proteção que existem neste momento. Ao contrário, o acordo que vai conseguir é que os produtos vão poder se mover entre as duas regiões, mas que os controles sanitários e fitossanitários vão continuar a se fazer nas duas partes. Deputado Gurgel, acho que essa é uma preocupação muito clara, quer dizer, o setor agropecuário ele tem se manifestado, o setor industrial agropecuário, inclusive, tem se manifestado, porque a gente viu agora a imposição de barreiras que não se confirmaram depois, posteriormente, em relação ao frango brasileiro. Os senhores estão acompanhando de perto essa questão? Há um
positivo? Os senhores pretendem atuar no sentido de evitar que, de fato, as nações que integram cada um dos blocos, porque o fluxo ele pode ser de lá para cá ou daqui para lá, né? A gente pode ter, por exemplo, situações em que países do Mercosul também imponham dificuldades nessa relação. Como é que o senhor está vendo essa temática? É um tema sensível, né? Eu acredito que ele é muito dinâmico e vai ser de acordo com a realidade. O que a gente precisa o parlamento, claro, que dentro das suas limitações, é uma questão muito mais do governo, do executivo, mas o parlamento, dentro das suas contribuições, fica atento e tenta, de certa forma, nós como parlamentares, distensionar quando há um exagero, quando há acusações que não pode ser provado, mas você também exigir que não sejam, ou que se diminua barreiras, eu acho que é exigir demais de ambos os países, né, de ambos os lados, porque todos querem se proteger e querem ter o mínimo de garantias, né? Porque trocarmos essas palavras de barreiras por garantias, acho que a gente consegue compreender e tentar achar a melhor solução para que ninguém sofra um prejuízo, né? O ruim é quando há questões políticas e a barreira acaba sendo por questões políticas e não por questão sanitária, né? Vamos colocar dessa forma. Eu vou trazer agora para a mesa para a gente discutir, talvez seja o tema mais sensível, que foi a reação, por exemplo, de alguns países europeus, embaixadores, com relação a essa questão das queimadas, da preservação ambiental, da relação socioambiental correta, adequada, e a gente sabe que houve reação de alguns países. A França agora recentemente se manifestou ainda essa semana sobre isso, né? A gente já havia ocorrido aí uma manifestação do governo da Holanda, uma parte, por exemplo, do governo também da Bélgica, numa região específica da Bélgica, colocando questões em relação ao maltrato do meio ambiente para a produção de grãos brasileiros e principalmente produção de carnes. Essa talvez seja a questão mais sensível. Como é que os senhores entendem que é possível superar na medida em que talvez a rejeição aos produtos brasileiros, nesse sentido, venha muito mais da população, do consumidor, do que propriamente dos governos, que acabam incorporando naturalmente essas políticas na medida em que a pressão é social. Como passar por cima disso? Como mudar esta relação, vamos dizer assim? Como trabalhar e abrir a possibilidade para que, de fato, os produtos brasileiros que são socioambientalmente produzidos adequadamente consigam entrar e não se misturem, não se confundam com aqueles produtores que não seguem a produção mais adequada, por exemplo? Eu acho que uma preocupação hoje em dia, eu diria, na União Europeia, sem dúvida, mas eu diria no mundo inteiro, incluindo, logicamente, o Brasil, dentro com a preocupação por o meio ambiente, uma preocupação em favor da sustentabilidade. Hoje em dia, temos evidências suficientes para saber que se continuamos na mesma atividade como fazíamos no passado, os recursos do mundo vão se agotar e, sobretudo, as condições do meio ambiente não vão poder nos manter a todos o que vivemos neste mundo comum. Não? Então, desse ponto de vista, a preocupação, eu diria que não é somente dos países que você mencionou, mas no conjunto da União Europeia, uma grande preocupação com o tema meioambiental. Se você mira quais são agora as duas grandes prioridades da Comissão Europeia, antes da Covid e agora com a Covid ainda mais, são o desenvolvimento verde, realmente o conceito da sustentabilidade e a transformação digital da nossa economia. Então, essa preocupação existe. O acordo tem, precisamente, um capítulo particular que se chama Comércio e Desenvolvimento Sustentável. Que tem esse capítulo particular é justamente a convicção das duas partes, Mercosul e da União Europeia, é que o comércio é muito beneficioso, mas que o comércio não pode ir em contra de elementos tão importantes como os direitos sociais dos trabalhadores, como a proteção do meio ambiente. Esses elementos estão justamente no centro, um capítulo em particular desse acordo. Então, primeiro, a nossa preocupação é explicar bem que o acordo contém esses elementos, então as garantias que as duas partes vão estabelecer justamente para um desenvolvimento sustentável estão lá, por exemplo, um recordatório com o que o Acordo de Paris das mudanças climáticas é parte do acordo, então as duas partes, os países que já eram partes do acordo, agora têm, com o Acordo União Europeia-Mercosul, uma ainda maior preocupação e necessidade de cumprir com esse acordo, e depois
também, junto a isso, o que vamos dizer, os cidadãos, os políticos, os parlamentos têm uma preocupação é ver que o que é o objetivo de chegar ao acordo, que é justamente esse desenvolvimento sustentável, seja feito, vamos dizer, desde agora. Então, quando você vê situações como o que estão acontecendo com o desmatamento, com temas dos fogos, que estávamos agora mesmo neste programa, estava vendo lá a pequena letra falando do incêndio, por exemplo, no Pantanal, as queimadas dentro da Amazônia são uma grande preocupação, eu diria, da sociedade geral. Na Europa, mas eu vejo cada vez mais, também aqui no Brasil. Então, o que temos que fazer é realmente nos preparar para justificar frente aos cidadãos europeus, mas também dos países do Mercosul, que justamente o acordo vai contribuir para poder combater essas situações no futuro. Mas eu lhe pergunto, desculpa ele interromper, mas eu lhe pergunto, os sinais emitidos pelo governo brasileiro a esse ano, por exemplo, em relação aos cuidados com relação ao meio ambiente, têm sido percebidos de maneira positiva pela União Europeia? Porque o que a gente ouve de lá para cá é justamente o contrário, né? Claro. Eu acho que do ponto de vista das decisões que se tomaram para nos preparar para essa modificação do que está acontecendo, os sinais são positivos. Por exemplo, a criação do Conselho Amazônia, o fato de que o vice-presidente Mourão esteja chefiando esse conselho, o fato de que haja uma preocupação geral do governo brasileiro nesse sentido, o fato também de que a sociedade civil brasileira, as grandes empresas, por exemplo, recentemente eu vi um acordo dos 3 maiores bancos brasileiros, o Banco Santander, o Bradesco e o Itaú, justamente falando com o governo, dizendo nós estamos preparados para ajudar. O fato que as grandes empresas no âmbito do agro, mas também no âmbito industrial, estão se mobilizando nessa direção, eu acho que são sinais positivos. Mas é verdade que os sinais são a preparação para chegar aos actos. E o que não temos ainda é os fatos. Realmente não chegamos ainda para ter uma situação que, vamos dizer, na Europa, podemos ficar tranquilos. Então, há uma chamada geral ao governo brasileiro, feita por a Comissão Europeia, feita por muitos dos Estados-membros, que é preciso agir, é preciso realmente encontrar uma solução a essa situação e, sobretudo, cumprir as regras que estão estabelecidas no Brasil. No Brasil, vocês têm um Código Florestal, que é um exemplo, é um código muito moderno, que realmente, se ele se cumpre, realmente temos uma boa proteção e temos muitos bons exemplos de proteção do meio ambiente no Brasil. Então, essa é a parte que dentro da União Europeia, vamos dizer, há uma demanda geral para que tenhamos resultados. Mas, insisto, as primeiras sinais do governo, precisamente nos últimos meses, foram bem recebidos. A criação do Conselho Amazônia é um bom exemplo. As declarações do presidente ante o Conselho, ante a Assembleia Geral das Nações Unidas, falando que isso era uma prioridade do seu governo, esses elementos são sem dúvida positivos. Mas precisamos agora de chegar aos fatos. Embaixador Pedro, eu imagino que na mesa de negociação, quando vai se debater esse tema, as notícias que se tem e que saem daqui do Brasil realmente são de que o nosso meio ambiente é maltratado. E muitas pessoas acusam especificamente o setor produtivo, o setor rural, o setor agropecuário, o produtor especificamente. Como é que vocês trabalham essa questão para, na verdade, reforçar a imagem daquele produtor que é dedicado, que trabalha respeitando as questões socioambientais? Bom, eu acho Esse é um tema sensível, é importante dizer isso, né? Concordar com muito que o embaixador disse, porque, e resumindo, acho que uma primeira tarefa que nós temos, tanto o Brasil, os demais países do Mercosul, quanto a União Europeia, é explicar o que é o acordo e o que não é o acordo. E quais são os impactos que o acordo terá, porque começam a surgir informações que não são corretas, né? Essa é a primeira parte. E o acordo, como o embaixador disse, nós reafirmamos os nossos compromissos internacionais. Proteção da biodiversidade, proteção das florestas, Acordo de Paris. O Acordo de Paris está dentro do Acordo da União Europeia. As convenções da OIT, direitos trabalhistas, direitos indígenas, ou seja, tudo isso está no capítulo político, tudo isso está no acordo, né? Então, para que as pessoas entendam o que é esse acordo. Depois que é preciso um trabalho de informação para explicar que, como você acaba de dizer muito bem, que o agronegócio brasileiro já tem um selo de qualidade internacional que é totalmente independente desse acordo. Eu volto a algo que eu disse no início. Você, se esquecer um momento do acordo,
A União Europeia é um dos grandes mercados para os nossos produtos e o Brasil exporta para o mundo inteiro produtos de qualidade, reconhecidas qualidade que cumprem com todos os requisitos e cumprem com as regras estabelecidas por organizações internacionais. Então, acho que essa é uma segunda parte. E a terceira parte são as credenciais ambientais, porque o meu embaixador estava falando que agora existe um grande foco na União Europeia pela economia verde. Qual é o país que tem a matriz energética mais limpa do mundo? É o Brasil. Então, quer dizer, eu acho que é preciso, eu não digo corrigir percepções, mas eu acho que transmitir alguns fatos com mais clareza, trabalhando juntos, e um trabalho de cooperação, porque eu acho que você pode trabalhar nesses temas ambientais, e estamos trabalhando com a União Europeia e com países específicos da União Europeia, os temas de forma colaborativa, pelo diálogo, que eu acho que é o melhor caminho, porque aí você supera, às vezes, essas informações que não são as corretas, nem as mais positivas, nem mais justas. E que formam uma narrativa Sim. que é prejudicial. Sim. E para modificar essa narrativa é preciso fazer um trabalho de base, né? Sim. Senão você não tem como estabelecer isso. Deputado Gurgel, o presidente Jair Bolsonaro fala muito em soberania da Amazônia. Ele falou agora, inclusive, na sessão da ONU, quando que tratou da questão do clima. Eu lhe pergunto, em que medida a soberania, aí a gente vai agora para o aspecto político, né? A soberania, na verdade, ela é preservada e deve ser preservada, mas, ao mesmo tempo, deve ser colocada em discussão e analisada até mesmo pelos países que fazem comércio conosco. Como trabalhar esse tema? Na verdade, a pergunta é essa. Como trabalhar esse tema preservando a soberania e, ao mesmo tempo, cumprindo com os compromissos que se assumiu com a União Europeia, com os outros acordos internacionais que se tem e que estabelecem a preservação e o respeito ao meio ambiente? Isso essa questão do meio ambiente parece até rude o que eu vou dizer agora, mas é só para a gente ter um divisor aí, um ponto de partida. Com todos os governos que passaram nossos, dizendo que preservavam o meio ambiente, nós olharmos pontos sensíveis, eu vou tirar como base aqui o meu estado do Rio de Janeiro. Nós temos praias poluídas, nós temos rios poluídos, nós temos desmatamento, nós temos perda da Mata Atlântica considerável, nós temos loteamento de solo, nós temos tudo isso ocorrendo há décadas. Então, eu acho que o que a gente precisa entender, e talvez esse sempre foi a minha colocação em relação à proteção do meio ambiente, é o seguinte: nós temos que ter responsabilidade. Então, se nós vamos permitir, ou se nós vamos avançar, seja na questão de agrotóxicos, seja na questão da Amazônia como um todo, a gente precisa ter responsabilidade, porque hoje não é permitido, mas não se tem também responsabilidade. Então, não adianta você ter uma lei ou você ter uma fala protetiva, você não tem ações protetivas. Então, acho que talvez o governo devesse pensar se é esse o recado que ele quer mandar, se é essa a ação que ele quer executar, talvez uma forma de fazer os países entenderem isso. Não se trata de deixar o meio ambiente degradado, não se trata de devastar tudo para o agronegócio, não é isso. É a responsabilidade. É fomentar a economia, é fomentar o agronegócio, mas com responsabilidade. Então, quando se coloca o Brasil em xeque, nesse ponto, nós temos que ter sim soberania, e nós temos que ter também responsabilidade. Não significa que nós vamos deixar ou desmatar ou queimar tudo. Significa que nós precisamos avançar, mas precisamos tomar medidas que tragam efetivamente alguma coisa de real. Porque, para mim, sendo bem sincero, as leis de proteção ao meio ambiente, a burocracia que se gera para qualquer pessoa que vai trabalhar, que gere qualquer impacto ao meio ambiente, ela não traz efetividade. Vou te dar um exemplo. Se eu cortar uma árvore, eu vou ser punido. Eu vou tomar a punição de 5 anos, seja lá qual for. Agora, olha os morros do Rio de Janeiro. Olha todo o entorno. Olha quantos condomínios são feitos e se derrubam 200 árvores e ninguém é punido e ninguém vai lá olhar, por exemplo. Então, assim, a mesma lei, ela funciona para quem, de repente, quer agir corretamente, e ela não funciona para quem ignora ela completamente. Então, eu acho que
o que falta para a gente, na verdade, aqui enquanto Brasil, eu acho que pelo caminho que a gente está tomando, é gerar a responsabilidade adequada. Nem ser rigoroso demais a ponto que não se possa cumprir, nem ser tão benevolente ou tão, como é que se diz, ignorar determinadas localidades. Então, assim, a gente precisa crescer, precisa fomentar a economia, mudando um pouco o foco, tirando da Amazônia, colocando ali para a Angra dos Reis. Várias coisas nós podemos fazer em Angra dos Reis aqui no Rio de Janeiro, e o meio ambiente, ou seja, as leis do meio ambiente, ela prejudica muito. Só que se você olhar os morros da BR-101, já estão todos tomados com construções irregulares e muitas das praias estão todas poluídas. Ou seja, o que essa lei tão protecionista, tão falada pelo governo anterior, vamos colocar dessa forma, pelos governos anteriores, tão colocada em debate, o que ela trouxe de prático para nós? O que ela trouxe de efetivo para nós? Ela não protegeu o meio ambiente e também não deixou que nós pudéssemos evoluir. Ou seja, efetividade praticamente zero. Pelo menos essa é a opinião que eu tenho. E hoje, se nós não caminharmos para esse entendimento, para esse equilíbrio, essa responsabilidade, a história acontecer a mesma coisa. Nós continuarmos na estaca zero. Sem dúvida, se coloca aqui uma discussão que é ambientalistas de um lado, produtores rurais do outro. Essa discussão não existe, né? Se a gente for olhar, no fundo, tudo precisa estar interligado. A gente está vendo aí que a relação de comércio, cada vez mais, o consumidor exige que você tenha uma relação de respeito ao meio ambiente. O que a gente está vendo são muitos produtores rurais trabalhando adequadamente, respeitando as questões ambientais. A gente sempre tem problema em todos os lugares, mas a gente sabe o comprometimento que o produtor rural tem com relação a essa questão. Eu quero trazer um outro tema aqui à mesa. A gente tem vários temas para discutir, podemos ficar aqui a noite inteira, mas tem uma questão que ela é importante, não pode fugir desse debate e que está logo ali na frente, que é a eleição do novo presidente dos Estados Unidos. Há uma perspectiva, dois presidentes antagônicos em suas posições, e principalmente no que diz respeito ao comércio internacional. A gente sabe que os interesses do país sempre estão acima das disputas políticas, e o que eles estão dizendo lá é mais para consumo interno do que propriamente para o consumo externo. Mas em que medida a eleição nos Estados Unidos, a vitória ou a derrota do presidente Trump ou do concorrente Biden poderia ou vai impactar nesta relação de comércio Brasil, União Europeia, Mercosul, União Europeia, ou mesmo do Brasil com os países europeus, na medida que a gente pode aprovar ainda antes esse acordo antes dos nossos parceiros aqui no Mercosul. Começo com o embaixador Ibanes. Nós nas eleições dos Estados Unidos somos não participamos, mas acompanham de perto. Acompanhamos sempre, logicamente. Temos a União Europeia tem uma relação com os Estados Unidos, que nós chamamos a relação transatlântica, que é essencial e foi sempre assim, já há um tempo, e vai continuar a ser assim. Então, desse ponto de vista, acompanhamos logicamente com grande interesse, mas são os eleitores americanos os que têm que decidir quem vai ser o novo presidente. Claro, mas deixa eu fazer só um adendo, embaixadora, porque a gente sabe, por exemplo, que há uma tensão no sentido de um fechamento maior das economias, e isso é uma posição defendida pelo grupo do presidente Trump, e a gente sabe que há uma relação, há uma pressão, inclusive na própria União Europeia, de setores políticos, no sentido de fechar mais as economias, e a gente sabe que cresceu muito, inclusive, a discussão a respeito da saída a partir do Brexit, quer dizer, da saída da Inglaterra da União Europeia. Outros grupos na União Europeia começaram a discutir essa questão. E aí a pergunta que fica é em que medida isso, né? A pergunta, na verdade, é nesse sentido, em que medida a posição política de fechamento e protecionismo do presidente Trump pode influenciar nessa relação comercial de abertura dos mercados internacionais? Sem dúvida, a percepção a ideia do fechamento é uma coisa que não é bem recebida. O que eu não estou tão seguro, e logicamente vamos ver quando primeiro acontecem as eleições e depois se há uma mudança dentro da presidência, como vai ser a posição do Biden em muitos dos temas que temos. Por exemplo, a relação com a China. Muitas vezes, quando você ouve os diferentes bandos, vamos dizer, diferentes partidos dos Estados Unidos, os dois têm uma preocupação respeito à China e como vão reagir respeito à China. Para nós, o que é
é importante para a União Europeia é realmente nós acreditamos numa relação com os Estados Unidos muito perto. Temos compartilhamos muitos valores, como outra vez falamos da democracia, do livre comércio, da livre empresa, esses elementos. O que agora nós sim precisaríamos de ter os Estados Unidos com um presidente ou com outro, os Estados Unidos que sejam, vamos dizer, mais ativos nesse trabalho multilateral que é preciso. E nós temos muitíssimos exemplos. Um exemplo mais claro é, por exemplo, a situação do Covid. Se você mira o que aconteceu no mundo inteiro com o Covid, o que fica claramente estabelecido é que ninguém vai sair sozinho desta crise. Vamos ter que fazer essa cooperação. Então, vamos mirar as eleições dos Estados Unidos mais do ponto de vista de quando chegue um novo presidente, tentar estabelecer uma relação com ele, mais que, vamos dizer, tentar de participar num processo eleitoral que não é nossa função. Embaixador Pedro, eu vou fazer a mesma pergunta para o senhor. O nosso tempo ficou ficou muito curto, no final vou pedir para o senhor, então, em 30 segundos ou 45 segundos, dar uma resumida aí nessa pergunta que eu fiz. É difícil, eu sei, mas... A relação com os Estados Unidos... Em que medida, na verdade, a mudança nos Estados Unidos... A relação com os Estados Unidos é estratégica. Eu espero que na semana que vem, até o fim da semana que vem, a gente possa anunciar 3 acordos comerciais com os americanos. Não vou entrar em detalhes aqui, o que mostra que as coisas estão em movimento com resultados concretos. Relação com o governo, entre o governo Bolsonaro e Trump, muito boa. A química muito boa, conseguimos avançar numa variedade de temas além do comércio. Mas a relação é com os Estados Unidos. E permanecerá, independentemente do resultado da eleição. Então, eu acho que é isso que é preciso ter presente, e buscar benefícios para os dois países. Eu não me anteciparia muito, porque se você olha para a história dos Estados Unidos e o percurso de democratas e republicanos no comércio, e no meio de uma pandemia, tudo pode mudar. Eu não seria favorável a tentar antecipar o que vai acontecer e qual vai ser o comportamento dos Estados Unidos, seja o governo Trump, seja o governo Biden, depois das eleições. Acho que nós vamos ter que esperar para ver. Então, a pergunta quem vai ganhar, vocês não vão conseguir me responder. Tá bom, gente. Eu agradeço demais a participação dos senhores. Deputado Gurgel, obrigado pela gentileza da sua participação. Foi um prazer enorme também falar com o senhor. Embaixador Ibáñez, muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui no nosso estúdio. Embaixador Pedro, igualmente, foi um prazer recebê-los aqui, foi uma honra recebê-los aqui, todos os senhores. Muito obrigado pela gentileza de terem vindo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, um grande prazer. Para você que nos assistiu, muito obrigado pela companhia e fique com a gente. A gente volta amanhã. Muito obrigado e até lá. Tchau.